Aleluia. Tá feliz ainda, irmão? Glória a Deus. Cadê minha toalhinha? Tá aqui. Gente, nós estamos ainda dentro da série Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. Semana passada nós falamos sobre ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre aos santos. Então essa mensagem de hoje não é para o seu irmão que está lá fora na rua, não é para o seu vizinho. Essa mensagem não é para o seu tio que não está aqui, para o seu marido que não veio. Essa mensagem não é para sua esposa que não está vindo com você ainda, com seus amigos, com o seu parente. Essa mensagem é para você e nem é para o seu vizinho que está aí. Então cuidado, irmão, porque às vezes a gente está pregando, a esposa cutuca, faz assim com a gente. Tá vendo? Deus está falando com você. Às vezes está falando com ela, mas ela quer meter o louco em nós. Então essa mensagem, irmão, não é para você pegar a pazinha aqui e jogar por irmão do lado. Aí ó que Deus está falando. Não, irmão, é para mim e para você, amém? Não é para o seu vizinho do lado, é para você. Queridos, eu quero falar sobre aos santos. A igreja, eu falei de manhã, a igreja é sinistra, cara. A igreja é um dos lugares mais esquisitos da face da terra, gente. A igreja é um lugar onde, eu falei já alguns momentos aqui, que não existe evangélico, crente feio, mas exóticos, né? São pessoas diferentes. É o único lugar que senta um traficante, cara, e um polícia. É o único lugar que senta pessoas de outro time. Se reúne, vai pro estádio, os caras querem brigar, mas vem na igreja, os caras dão uma família. É esquisita a igreja, não é? Que lugar esquisito é esse, cara? É um lugar cheio de gente estranha. Como diz lá na terra do Rafa, lá tem um profeta que cantava festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Era a paternidade do Rafa e da Isa lá, era o Legião Urbana. E é um lugar muito esquisito. Eu fico olhando e falo, Deus, só o Senhor mesmo para reunir tanto povo esquisito assim, no mesmo lugar. Cara, só para vocês terem uma ideia, gente. Um dia eu tô em Taubaté lá, João. Tô saindo do culto assim, tinha um policial, um tenente da polícia militar. E ele estava nos sentinelas. Eu tô saindo e ele falou assim, ô pastor, chega aí. Eu falei, ô querido, pode falar. Falou, pastor, eu sou tenente da polícia militar. E eu queria pedir perdão para você. Eu falei, por quê, cara? Tô te conhecendo agora, o que eu fiz, né? Falei alguma coisa que você não gostou? Não, cara, porque quando eu vi você, o Leandro, eu puxei a capivara do 6-2 para ver se isso aqui não era formação de quadrilha. Cara, eu sei onde você mora, pastor, eu sei a placa do seu carro, eu sei tudo. Eu falei, cara, mas e aí, tá tudo bem lá agora? Não tem nada lá, não constou nada. Eu falei, graças a Deus, né, irmão? Deus jogou no mar do esquecimento. E, gente, após aquele momento ali, eu fiquei quase um ano, toda sexta-feira de manhã, no batalhão da polícia militar em Taubaté. E toda sexta, 7 da manhã, a gente estava lá ministrando 300 a 400 policiais. E era um lugar grande como esse, então eu cheguei lá um dia, lá com meu violãozinho, os policiais já olhando assim, né, meu? Chegou eu lá de boa, com o violãozinho ali. Aí o coronel falou assim para mim, olha, aqui você pode ficar à vontade, pode falar com eles, aqui eles respondem. Eu falei, é mesmo? É, aqui quem tem autoridade, pastor, é você. Eu falei, cara, não fala isso, né? Dentro de mim eu tava assim, João, não fala essas coisas para mim, cara. Então eu já cheguei assim lá, galera. Bom dia! Aí todo mundo, bom dia, Senhor! Eu falei, meu Deus. Falei, que da hora, cara, vamos fazer de novo, né? Bom dia, gente! Bom dia, Senhor! Eu falei, você tá feliz? Sim, Senhor. Não pode falar que não tá. Tá, lógico que tá. O cara vai sair dali, vai entrar no rio, irmão, a menos 5 graus. Vai ter que estar feliz. E aí eu falava com os caras respondiam. Porque eles têm que responder, porque senão eles podem ficar presos. É desobediência, é desacato. E eu, né, na minha maldade santa evangélica, falei, não, vou ter que causar um pouco aqui, né, meu? Ô, gente, aí eu falava assim, vou ensinar uma canção para vocês. Peguei o violãozinho e falei, é assim que começa. Larará, larará. E eles tudo pararam com a mão para trás, assim, ó. Eu, cantem comigo. Sim, Senhor, então canta. Aí todos eles, larará, larará. Irmão, foi um ano ensinando essa música pros caras. Larará. Aí eu começava, agora vocês repetem comigo. Deixa queimar, deixa. Irmão, os caras queriam queimar eu, não queria queimar ali naquele momento. Pensa, 7 horas da manhã, irmão, foi um ano assim. O coronel olhava para mim, cara, não é possível que esse pastor tá fazendo isso com o povo aqui. Gente, no dia da formatura deles, qual é a música que rolou? Larará. Eu falava assim, põe a mão no ombro do irmão do lado. Não, abraça o irmão. Eles se abraçavam. Eu, canta comigo. Larará. Aí eles ficavam assim, duro. Larará, larará. Eu, não, agora tem que mexer. Aí eles estão assim, ó. Larará. Tem um vídeo aí, Thiago? Tem. Tô falando, olha lá, gente. Olha o ânimo dos meus amigos. Olha lá isso aqui. Tem som? Olha como eles estão animados. Ó.
Olha o tenente ali. Olha lá, eles não estão entendendo nada. É só isso, Thiago? Ah, já foi? Eu tô achando que ia ter mais. Não tem o que eles estão abraçados? É? Ô gente, peguei tanta moral com os caras. Tem a foto aí, Thiago? Põe a foto aí, rapaziada. Olha lá! Que isso, rapaz? Respeito. Diga pro seu irmão, respeita o Xandão, velho. Pode tirar, senão vai virar figurinha. Ô, gente, só Deus pode mudar a vida de um homem, cara. Só Deus pode transformar uma pessoa, amém? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, cara. Até a Malu, minha filha, foi lá comigo. Querido, então a igreja é esse lugar maravilhoso. É a igreja que o cara chega arrebentado, chega pecador, zoado. O cara entrega a vida para Jesus, a gente celebra, e a Bíblia diz que tem festa no céu. Olha que lugar incrível e maluco, cara, é a tal da igreja. É um lugar que você chega do jeito que você quiser, do jeito que você está. Jesus toca você, você é transformado. Jesus insere você numa família. Insere você na família de Deus, no corpo de Cristo. Agora você se torna um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Só que toda a família de Deus, irmão, tem um jeito de Deus de fazer as coisas. Então a igreja muitas vezes não é a casa da mãe Joana. E nós temos aprendido aqui, irmãos, que para manifestar a glória de Deus só precisa acontecer uma coisa: pessoas imperfeitas reunidas no mesmo lugar. Pessoas com as suas indiferenças indiferentes reunidas no mesmo lugar. Ali está o poder e a manifestação da glória de Deus. Atos capítulo 2, 120 estavam reunidos. Tinha corintiano, coxa branca, São Paulino, tinha palmeirense, tinha argentino, tinha todo mundo lá. A hora que eles se reuniram em uma simples unidade. E unidade, irmão, não é cantar a mesma música. Unidade é cantar para o mesmo Deus. Quando eles estão reunidos, eles estão lá. Larará, larará, larará. E o céu responde com o quê? Fogo, vento e línguas poderosas do Senhor. Ah, meu Deus do céu, cara, eu tô maluco hoje. Ô, gente, ajuda eu que eu tô pentecostal hoje. Tem pentecostal aqui comigo, em nome de Jesus? Eita, diga pro seu irmão, glória! Acorda, irmão, glória a Deus, irmão! Mateus 24, verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ô, gente, Mateus 24, 12 aqui não é um texto para fora da igreja, é um texto para dentro de nós aqui. É para nossa galera que está aqui agora à noite. Então aqui está falando o seguinte: devido à maldade, o aumento da maldade, o amor vai se esfriar. Eu já vi muito pastor pregando assim: o amor de muitos vai se esfriar, mas não de todos, aleluia. Não, querido, é um texto que me deixa entristecido muitas vezes. Como assim o amor de muitos vai esfriar? Mas alguns vão permanecer. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu acredito que é um tempo de reevangelização, tanto aqui para de dentro, quanto para os de fora. Porque assim como Pedro estava desanimado dentro do barco, falei semana passada, representando a igreja, desanimado, triste, dentro da missão, podemos ter irmãos desanimados, tristes, desviados dentro da igreja. Então nosso trabalho como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, é apontar para a igreja qual é o caminho da volta, qual é o caminho da restauração, qual é o caminho da reconciliação. Então se o Pedro está perdido dentro da igreja, irmão, a gente mostra o caminho para ele de volta. É por aqui, irmão, vem comigo que você vai se dar bem. Só que em meio a tudo isso, em meio ao aumento da maldade, tem um povo remanescente fiel, cara. As coisas podem estar tudo esquisitas, mas tem um povo fiel, que está debaixo da sua poderosa palavra, debaixo de aliança. É um povo que não negocia princípio. É um povo que está passando necessidade, mas não negocia cabetes. É um povo que não tem dinheiro, mas não negocia com o tigrinho. É um povo que o casamento está sendo alinhado, mas ele não pensa em desistir. Ele fala: não, a palavra diz que eu sou mais que vencedor, eu vou crer até o final. É um povo que não negocia aquilo que está recebendo de domingo após domingo aqui. É um remanescente fiel. Querido, essa igreja aqui não começou comigo, com a Marcela. Essa igreja aqui começou com o Leandro, com o Thiago Chas, que está aqui, com a Gabi Serrato e com o Gui, que é o nosso amigo que hoje está nos Estados Unidos. O Leandro veio pregar uns dias aqui. O Chas falou: cara, eu quero andar com você, tem poema aqui? Não tem. Depois o Leandro pregou no outro lugar, a Gabi mandou uma mensagem no Instagram: cara, eu quero caminhar com você, tem poema aqui? Não tem. E de repente o Gui, que é um amigo nosso de Taubaté, veio morar para cá para estudar e trabalhar. Já era da poema. O Leandro falou: cara, tem um cara aí, cola com ele. Por meses,
A única igreja que tinha poema aqui era só os 3. Não tinha nem gente, não tinha ninguém que colava com eles. Era uma mini facção que estava nascendo aqui com os 3. Por meses. Mas o remanescente fiel permaneceu na palavra. Deus tem uma palavra sobre Curitiba e nós vamos permanecer nela. Pode durar o tempo que for, nós vamos permanecer. Então o Senhor começa a fazer muita coisa através da vida dos 3. O Leandro vem para cá, começa a ter tempo com eles e a igreja começa a nascer. Então toda igreja, irmão, não cresce em números. A igreja primeiro começa na fé e depois os números vêm. A igreja começa com 2 ou mais e depois o número aparece. Mas é um remanescente fiel. Tem foto aí, Chaz, de como começou aí? Olha aí, gente, o nosso primeiro culto da Poema é Orlando, ó. Será que Deus quer mandar eu ir para lá, igreja? Não, só para passear. Evangelizar o Mickey. Querida, nossa primeiro culto foi no ático da minha casa. Quando eu e Marcela chegamos aqui, nós falamos, cara, precisamos fazer um culto com a galera. Mas estava no auge do Covid, como que você vai fazer? Não, então vamos fazer então no ático de casa. Aqui começou a jornada, o pastor aqui pesando mais ou menos 280 quilos. O Kevin indo para o mesmo lugar, tentando não errar os acordes. A Marcela preocupada com o pastor, falando, tomara que ele não fale besteira. A Ana, totalmente preocupada, comendo unha, ou seja, estava nem aí com nada que estava acontecendo. E a nossa outobreira lá tinha brigado com o marido, estava desanimado um pouco. Mas assim começou a igreja. Pode mudar aí, por favor. Olha ali, gente. Olha só, cara. A galera ficava na televisão ali, ó. Eu ali olhando a mensagem, o Kevão tirando as músicas. Assim foi, não tem mais foto, Thiago, não? Olha o Kevão. Tava com um negócio de passar café na cabeça. As nossas obreiras já ali, a Malu e a Manuzinha do Samuel da Vitória. Passa outra aí. O Samuel gravando vídeo pro GC na época, e ontem ele tava com a mesma roupa que ele tava nesse vídeo há 5 anos atrás. Olha lá, ó. Até aí, pode tirar. Amém, igreja? Então cuidado, que tudo aquilo que começa grande pode ser monstro, irmão. Porque a igreja sempre começa na fé. Começa com 2 ou mais, clamando e dizendo, Senhor, tem misericórdia desse povo, faz algo através da nossa vida. Eu sou privilegiado de estar aqui, porque homens e mulheres começaram isso aqui antes de eu chegar, irmão. Então se tem alguém aqui que tem que abaixar muita bola, sou eu, que é minha esposa e minha casa. Nós temos que honrar esse lugar aqui. Só que todo jeitinho, toda casa de Deus tem um jeitinho de Deus. 1 Pedro capítulo 4, 17. Abra comigo. E aqui a mensagem começa a não ficar tão legal mais. O larará já começa a diminuir a pressão. 1 Pedro 4, 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio pecador? Ô gente, fala aí. Se para nós que está dentro da igreja está difícil, imagina lá fora, é ou não é? Vamos falar a verdade. Se para nós que está aqui, as coisas já estão saindo fora do controle muitas vezes, como é que será que está lá fora? Então a dica que eu dou para o seu irmão, se você não tem nada, mas tem Jesus, você já está na bênção. É melhor a gente não ter nada e estar com Cristo, do que ter tudo e estar desviado da presença dEle. Sua presença vale mais. Porque se Jesus está no centro, como o Rafa profetizou aqui, declarou para nós, irmão, se Jesus é o centro da nossa vida, a Bíblia diz, como eu falei semana passada, Ele será como um muro de fogo ao nosso redor, Ele será a lâmpada da nossa cidade. Não há falta de nada, não está problema de nada, mas Ele é o Senhor que garante todas as coisas. Então se tem uma chave poderosa para minha casa e a sua viver algo sobrenatural, irmão, é trazer Jesus para a essência de novo. Jesus, o Senhor, é o centro. Então se é o justo, é difícil ser salvo. O que será do ímpio pecador? Pastor, mas você não sabe da minha vida, eu estou no vale. Eu estou na casa do oleiro. Seja bem-vindo, irmão, eu vivo lá. Estou tomando uns danoninhos, vocês sabem. Cheguei na festa caipira aqui ontem, o zóio gordo. Irmão, essa noite foi terrível. Foi diante do trono, literalmente. Cara, você não está entendendo. Eu acordei de manhã assim, a Marcela, amor, vamos? Não vai tomar banho? Eu falei, nossa, que hora que é agora? Ela falou, 10 para 9. Eu falei, meu Deus, perdi hora.
Dormi mal, amor, não consegui dormir. Ela, então por que você não avisa para alguém pregar no seu lugar? Eu falei, não, tem que ser eu mesmo. Mas não quer que alguém pregue? Eu falei, não, vai eu mesmo. Porque se Jesus está chamando a gente para levar a gente para casa do oleiro, irmão, uma coisa eu sei: quanto mais quebrado você está, mais a glória de Deus se manifesta. Quanto mais moído eu e você está, mais bênção tem. Quanto mais eu e você estamos rendidos na presença do Senhor, mais da presença é liberada sobre nós, mais o seu amor a gente consegue compreender. Querido, não precisamos de homens deuses, precisamos de homens quebrados na presença do Senhor. Homens com lágrima nos olhos, homens com o coração quebrantado. Não precisamos de homens maduros na fé, né? Precisamos de homem quebrado, irmão. Os homens maduros não choram mais, não se quebrantam mais, não se alegram mais. Mas eu prefiro não ter nada, não ter dinheiro, não ter casa, não ter hype, não ter agenda, mas estar diante do Senhor quebrado, no vale da sombra muitas vezes, mas sabendo que nenhum mal nos atingirá. Aleluia. Então se você está na casa do oleiro, seja bem-vindo. Eu estou lá sempre. Eu estou lá sempre, irmão. Ai, Janor, por que Deus não resolve isso logo na minha vida? Sabe por quê, irmão? Porque Deus não trabalha com remendo. Quem trabalha com remendo é borracheiro, irmão. Deus trabalha com o vaso completo. Então Ele precisa quebrar e fazer um novo vaso, e vaso de honra agora. Então é um tempo de responsabilidade. João 15, verso 15. João 15, verso 15. Já nos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Gente, aqui entra a treta. Cara, nós estamos de domingo aqui pregando o evangelho. 2 ou mais, em 2 ou mais pregando o evangelho. É mesa de discipulado, é mesa de café. É ontem aqui. Cara, ontem eu estava preso na cadeia aqui, me prenderam aqui, cara. Olha que maldade com o pastor. Os caras vê o pastor, vai preso. Ô, gente, pelo amor de Deus, deixa o pastor em paz. Ontem eu estava com espeto, gente, de frango na boca. Daqui a pouco chegaram por trás e chamaram, preso. O espetinho ficou assim, ó. Eu fui preso ontem, você vê os vídeos, eu tô com espeto na boca. Falei, ô, gente, pelo amor de Deus. Onde que eu parei mesmo? Começo a falar em comida já. Então é um tempo muito de responsabilidade. Gente, é domingo após domingo aqui, revelando o evangelho, falando aquilo que o Senhor quer. Deus revelando para a sua igreja o que Ele deseja, o que Ele quer, o que Ele pensa, o direcionamento para nós. Então uma revelação, pastor, eu quero uma revelação. Revelação, irmão, é os olhos serem abertos. A revelação muitas vezes ela se abre na mesa, no partir do pão e do vinho. Quando Jesus estava com aqueles jovens de Emaús, foi na mesa que os olhos foram abertos. É uma revelação. Então eles caem em si e voltam para Jerusalém para se encontrar com os outros apóstolos. Então é uma responsabilidade que Deus está dando para nós. Agora, querido, Jesus não se revela para interesseiro. Jesus se revela para gente desesperada e faminta. Para muitos fariseus e hipócritas da época, Jesus falava assim, cara, vocês são hipócritas, raça de víbora. Mas aqueles que chegavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você é o Cristo, eu sou o Messias. Então Jesus é especialista em suprir a fome e a sede de todo mundo. Mas Ele não se revela, irmão, para gente que não tem interesse por Ele. Ele se revela para os interessados realmente. Então aqui, revelação é para as pessoas apaixonadas. E algumas coisas, irmão, só serão descobertas por pessoa desesperada. João 17, depois você estuda na sua casa. Talvez é o livro de maior unidade da Bíblia, onde Jesus faz a oração pelo povo. É onde Jesus fala, Pai, não tira isso do mundo não. Por que Jesus está ensinando isso? Porque hoje em dia, irmão, tem uma mensagem chamada o Evangelho Escapista. É o evangelho que você não precisa passar por nada. É o evangelho que você não pode ser ofendido. É o evangelho da hipergraça. E o evangelho da hipergraça não é o evangelho eterno. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho eterno é você morrer com Cristo numa cruz e ressuscitar com Cristo e viver o resto da eternidade com Ele. A hipergraça tira Deus do centro e coloca o homem no centro. É por isso que as coisas estão bagunçadas por aí. Por isso que a África muitas vezes não tem saída para a África. Porque enquanto homens estiverem no centro e homens estiverem no controle, irmão, nada tem saída mais. Por isso que muitas igrejas não prosperam, porque são pastores que são senhores da igreja. São os deuses. São os Smiggle. Eles gostam do anelzinho, eu quero poder. Smiggle Church, Senhor dos Anéis Church. Um casal saiu da igreja, veio para cá, o pastor falou assim, não, deixa eu orar para tirar a unção de volta, que nós demos para você um dia. Eu falei, meu Deus. Jedi Church. Darth Vader, Senhor dos Anéis Church. É, gente, acontece umas coisas esquisitas aqui, cara.
Dá até medo, eu tenho medo dessas coisas. Eu falei, meu Deus, os caras acreditam em bicho-papão. É terrível. Então João 17 fala, oh Deus, eu revelei seu nome a eles. Irmão, e a pior coisa é eu e você estar num ambiente como esse. Porque nós estamos ouvindo. E a fé vem por ouvir e ouvir a sua palavra. Querido, a gente está ouvindo, os olhos estão se abrindo. Então, irmão, a responsabilidade para mim e para você nessa noite começa a aumentar agora. Nós cantamos aqui, estamos deixando de ser menino agora e crescendo em maturidade. Vou crescendo e aprendendo. Lucas capítulo 12, 47. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ô gente, quanto mais revelação, quanto mais entendimento, mais responsabilidade nós temos com as coisas do Senhor. Mais nós temos. Você lembra do Pedro? Pedro está diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? O que os caras estão falando por aí? Qual é o meu comentário aí na rede social? O que os caras estão falando no Instagram aí? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Pedro fala, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Irmão, até Pedro falar assim, você é o Cristo, estava tudo bem, porque a nação esperava o Cristo vir. Então ali não tem revelação nenhuma, ali está de boa, você é o Cristo, está tudo certo. Jesus, Cristo, está tudo certo. Mas quando Pedro saca o Filho do Deus vivo, aí irmão, Jesus fala para ele, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Ali Pedro recebe uma identidade, recebe um chamado. Os olhos se abrem, ele tem uma revelação. Quando Pedro está dormindo no Getsemane, ele, Tiago e João, Jesus sai para orar. Quando Jesus volta, a Bíblia diz que os três estão dormindo. E quem que a Bíblia diz que Jesus vai cobrar? Um único cara. Por que que Jesus não cobrou? João não cobrou Tiago, mas cobrou Pedro. Jesus chega lá, os caras tirando uma soninha. Jesus fala, mano, já que os caras estão dormindo, eu vou cantar um hino para os caras. Acorda, Pedrinho. Levanta, filho. Querido, ele podia ter cobrado Tiago e João, mas quem tinha revelação era o tal do Pedro. Por isso a cobrança foi lá. E quando Jesus morre, Jesus ressuscita, o anjo aparece para aquelas mulheres que estão à beira do túmulo. E não tem mais ninguém ali. O anjo fala assim, vai lá e avisa o povo que o Messias ressuscitou, especialmente a Pedro. Vamos lá, igreja. Você entende o quão poderoso é isso? Quando Adão e Eva pecam, quem que Deus vai trocar ideia? Adão. E por que que o diabo hoje se levanta contra eu e você que temos carregado a revelação fresca do Cristo? Porque simplesmente o diabo não quer tirar eu e você da igreja. É só tirar a revelação que nós temos aqui dentro, irmão, que nada mais interessa. O diabo não quer tirar você do 2 ou mais, o diabo não quer tirar você da igreja, o diabo não quer tirar você da sua erguer a sua mão, cantar alguma coisa. Não, irmão, é só ele mexer na revelação que você tem. Porque se o diabo conseguir mexer na revelação, o evangelho que a gente está escutando, ouvindo, aprendendo, começa a se deturpar. Mas será que Deus existe? Mas será que Ele me ama? Ou ninguém não corou aqui, Senhor, o Senhor não me ama mais? Só eu aqui que fez essa oração? Vamos lá, igreja. Diga para o seu irmão, tudo que nós temos pregado aqui, em algum momento vai nos pregar. Está feliz aí? Querido, você está aqui em cima pregado de fé, é muito fácil. Você que é pregador, você sobe aqui, você prega de fé. Mas a hora que você tem que viver fé dentro da sua casa, irmão, é outro papo. Você sobe aqui, você fala de restauração de casamento, mas a hora que o seu casamento está abalando dentro da sua casa, é outro papo. Você fala de milagre aqui, todo culto aqui, nós estamos aqui profetizando sobre milagre, milagre, milagre. Eu vim aqui esses dias, fui aqui na frente aqui. Falei, ora por mim, estou precisando de milagre. Mas não rolou o milagre, irmão. Você prega de milagre, é fácil, mas a hora que você precisa de um é mais difícil. Querido, eu cheguei aqui 5 anos atrás com a Marcela. Alugamos uma casa, ficamos lá. Eu falei para a Marcela, amor, não vai dar para nós, que vão ter que sair daqui, porque a casa aqui não dá para morar aqui não, é muito caro o aluguel. Tivemos que pagar a multa. Eu cheguei aqui com um carro, quando eu falei para a Marcela, amor, aqui o posto de gasolina bebe mais que o Zé Pilintra, não dá para nós, mano. Tá bebendo mais que o Chico Caveira, o posto de gasolina, não dá. Vamos trocar de carro. Vamos pegar um carrinho milzinho, que economiza, faz pelo menos 70 km por litro, para nós poder viver nessa cidade.
Querido, a gente chega, vai para uma casa menor, chega na casa e começamos a estabelecer, o cara pediu a casa. De repente pegamos Covid. A minha filha Maria Luísa ficou em casa 3 dias dormindo, comendo cookie, vivendo de água e cookie. Eu não sei como que ela sobreviveu 3 dias. Acho que se cumpriu aquele versículo que o corvo levava comida para Elias. A Marcela ruim, de repente a Marcela começa a passar mal. Todos os líderes passando mal, todo mundo com Covid. O Chaz era o único que estava isento, já tinha pegado 3 vezes Covid. Pior que tem mais vida do que gato. Pô, pegou Covid não sei quantas vezes. Daí o Chaz falava assim, estou indo levar comida para vocês. Irmão, olha que constrangedor. Parecia cachorro, ele chegava na frente da minha casa, botava comida em cima da calçada. Só faltava chamar nós. Vem. Tá aqui a comidinha, vem. Aí eu ficava na garagem. Oi, dele a comida tá aqui. Então vai embora. Para não se contaminar. Daí ele, tô indo, já tô no carro, então vai. Eu saí, pegava comida. Cara, um dia a Marcela começou a baixar a saturação dela, ligou pro médico. O médico, cara, leva ela pro hospital. Ô, gente, a Malu começa a chorar dentro da minha casa. Pai do céu, a mamãe vai morrer. Eu falei, não vai morrer, menina, cala essa boca, rapaz. Vai, tenha fé. Aí papai, Maria Luísa, fica quieta. Vamos pro hospital. Aí estamos indo no carro, a Malu chorando, a Marcela, amor. Eu, pelo amor de Deus, Jesus, não deixa essa mulher morrer. Eu vim de Taubaté aqui para morrer na terra queimando leite e mel, não dá. Já está quase morrendo lá, morrer aqui, não dá, Jesus, pelo amor de Deus, não deixa. Imagina se a mulher morrer, acabou meu ministério, Jesus, agora não. E a Malu atrás, pai, cala a boca, nem fala nada. Não fala nada, não deixa nem ela falar. Aí as notícias eram da Atena, pregando o evangelho para mim e para você. Já morreu tanto, já não sei o que é tanto. Aí a Malu chorando, a Marcela chorando e eu desesperado, pelo amor de Deus. Deus, não deixe minha mulher morrer. E eu comecei a profetizar dentro do carro. Falei, a sua mãe vai voltar embora hoje. A sua mãe vai voltar embora hoje. Ela não vai ficar no seu hospital, ela não vai morrer. Ela vai voltar hoje. Pai, só uma coisa que eu quero falar. Não fale nada, pelo amor de Deus, não abala minha fé. Cara, quando a gente chega no hospital, aqui no Boqueirão, entrei lá, a Marcela entrou. A Malu lá comigo, eu no carro. Deus, pelo amor de Deus, não deixa ela ficar aqui. Passa uma meia hora, sai a Marcela igual a Barbie. Dopada. Tava loucona. Entrou no carro, falei, ô meu amor. Era só uma ansiedade. Falei, viu? Maria Luísa, fica quieta. Mas você viu que o pai falou que a sua mãe ia voltar hoje, filha? Ô irmão, vamos lá alguém, cara. Tudo que a gente tem pregado aqui vai pregar a nossa vida em algum momento, irmão. Tudo vai pregar. Então o que é a igreja? Tudo vai começar pela casa de Deus. Todo julgamento será antes pela igreja. O que é a igreja? 1 Timóteo capítulo 3 verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a casa de Deus? Coluna e fundamento da verdade. Ô gente, é aqui na igreja que a gente é muito bem treinado. É aqui na igreja que nós ensinamos a governar. É aqui na igreja que a gente ensina a governar as finanças, os nossos filhos, nosso casamento, nossa casa, nosso ministério. Quantas pessoas chegaram na igreja arrebentadas e viraram gerente depois que ouviram uma mensagem de governo? Gabriel Sanches lá em Taubaté é dono de uma das maiores lojas de carro lá. Um dia ele foi fazer uma entrevista de emprego numa grande multinacional lá. Ele não tinha experiência de nada, gente, escuta isso. Quando ele sentou diante da gerente, assim, a mulher falou assim, qual a sua experiência? Você já gerenciou? Você já cuidou de gente? Era uma vaga para gerência, cara. Você já gerenciou? Você já foi supervisor de alguma empresa? Ele falou, não. Mas o que você faz? Ele falou assim, eu sou líder de GC. Eu cuido de gente. Eu cuido de pessoas. A mulher cruzou o braço e falou, me fala mais. Eu cuido de 20 pessoas no meu GC, eles dão muito trabalho, mas eu amo eles, eu ajudo eles, e eles estão vivendo uma coisa muito incrível com Deus. A mulher olhou para a cara dele e falou assim, é de um jovem como você que eu preciso na minha empresa. Cargo de gerência. Querida, a igreja ensina a gente a ser homens e mulheres de Deus, a ter caráter de Cristo, cara. Então, coluna e fundamento da verdade, ou seja, não tem jeitinho brasileiro no nosso meio, não tem migué, irmão. Se o irmão deve para o outro, tem que pagar. Teve um irmão que procurou eu, pastor, você pode falar com o irmão porque está devendo para mim? Eu falei, irmão, o problema é seu, eu não fiz nada, eu não fiz negócio com vocês, estou de boa. Um dia um amigo nosso dessa casa contratou um irmão, e um dia o irmão começou a vacilar e o cara me ligou. Xandão, o cara está vacilando aqui, cara. Ô pastor, eu vou ter que mandar ele embora, pastor, não me leve a mal. Eu falei, eu
Ele está cumprindo a política de qualidade da empresa? Não, então ele não pode estar aí, irmão. Ô gente, um dia eu estava na fábrica, junto com o diretor da empresa. O diretor olhou para mim e falou assim: ô Alexandre, você tem alguém que precisa estar trabalhando aqui com a gente? Eu falei: conheço. E você que é empresário, vai fazer entrevista, você sabe como que é os caras. Você fuma, irmão? Não. Fumou até a parte da manhã, de tarde ele falou que não fuma mais. Você bebe, irmão? Socialmente. É mesmo, irmão? Você tem disponibilidade em trabalhar a tal horário? Todos que precisar. Dá um mês de trabalho, ele fala que vai fazer faculdade, quer mudar de horário. Falta, vai, pega atestado. É terrível, cara. Aí eu falei pro meu amigo: cara, você quer trabalhar aqui? Peguei o telefone do diretor. Ô irmão, você quer trabalhar aqui? O horário é de segunda a sexta, cara. A empresa dá comida, dá a condução aqui, dá tudo. Cara, eu topo qualquer coisa, Xandão, pelo amor de Deus. Irmão, você acredita que o miserável foi, trabalhou meio período, almoçou, foi embora e não voltou nunca mais? Ô gente, na moral, vou abrir meu coração pra vocês aqui, não pega mal não. Eu amo vocês, vocês me amam, eu sei disso também. Mas tem hora que não dá pra fazer negócio com crente não, cara. Os caras queimam o filme, mano. Cara, tem uns irmãos aqui que tem empresa aqui, que você vai contratar a empresa, os irmãos ficam enxuzando a cabeça do cara. Dá descontinho louco, mas tá muito caro, então vai fazer com o outro irmão. Cara, alguns irmãos deveriam cobrar dobrado, porque se não pagar, pelo menos já pagou metade, ele já tá certo. Ô gente, pelo amor de Deus, cara. Será que a gente não tá olhando por aí a bagunça, a baderna que tá dentro de igreja nesse tempo? E o Senhor nessa noite preservando o nosso coração, a nossa essência, cara, a nossa mente, a nossa unidade entre igreja. Um dia a gente teve a oportunidade do Leandro ir pregar no Giovanici, na fazenda deles. Aí levamos a banda toda, a gente contratou uma van. E aí o tiozinho que pilotava a van lá, o motora lá, era evangélico, crente, verdadeiro. Falou que foi em muitos gideões missionários, que pregou, que não sei o quê. E a gente, ai que legal, cara, Deus é bom. Um tiozinho evangélico para levar a gente foi embora. Tocamos, lá para 1 da manhã, 1h30 da manhã, a gente voltando para Taubaté, ali no Ayrton Senna, em São Paulo. Polícia rodoviária. Paramos. O policial olhou com a lanterninha dentro assim: que vocês são, hein? Não, somos músicos. Da onde? Ah, a gente é da igreja. Ah, legal. Motorista, habilitação, por favor, documento do carro. Aí o cara deu o recibo do carro, o senhorzinho. Aí o policial olhou e falou: não, amigão, isso aqui é o recibo, eu quero o documento do carro e habilitação. O tiozinho não tinha habilitação e não tinha documento do carro. O policial olhou para nós e falou assim: vocês vão tudo presos, pode descer todo mundo. O carro está preso, se vocês embaçarem, vocês vão ficar presos. Pensa 1h30 da manhã, toda a banda cheia de aparelhagem, e o Leandro, que é o nosso pastor, nós tudo lá na Ayrton Senna, esperando o táxi chegar, e chegamos 7 horas da manhã em Taubaté. Aí o policial veio e falou assim: vocês são crente? Não, a gente é, o tiozinho não. Ele não é crente não. Ô gente, um outro brother meu conseguiu abrir um carrinho de lanche num lugar. Só que pra você entrar nesse lugar, você tem que pagar propina pros caras para botar seu carrinho lá. Aí esse meu amigo falou assim: ô Xandão, Deus abriu uma porta para mim. Falei: é mesmo? É, em tal lugar. Falei: que bênção, cara. É, Xandão, abriu uma porta para mim. Falei: quando você começa? Ele falou: então, vou começar em breve. Só que primeiro eu tenho que pagar um dinheirinho pros caras lá. Eu falei: não, peraí então, mas quem que abriu a porta? Foi Deus ou foi o Satanás? Ué, Deus abriu a porta, mas tem que pagar a propina pra você estar lá dentro? Então não foi Deus que abriu. Ô gente, em nome de Jesus, a gente não precisa do miguezinho. A gente não precisa de usar de mentira. A gente não precisa usar de engano. Nós precisamos ser verdadeiros na mesa e com o nosso Senhor. É a única coisa que a gente precisa. Eu fui tirar o meu visto americano e as pessoas falavam para mim: não diga que você é pastor, porque os Estados Unidos tem preconceito com o pastor. Eu falava: tem preconceito com os pastores de lá. Eu sou gente boa, sou legal pra caramba, vim de Taubaté, da terrinha da grávida, filho, ó, eu sou maneiro. Quando eu cheguei para fazer a minha entrevista lá, a mulher: hi. Onde você vai? Orlando. Orlando. O que você faz? Eu sou pastor. Ela: uau. Você está aprovado. Eu falei: obrigado. E fui embora. Cheguei para Marcelo e falei para Marcelo: você vai tirar o visto com a Malu e você pode falar a verdade. E se Deus não quiser a gente dentro dos Estados Unidos, Ele não vai deixar nós entrar. Mas se Deus quiser, não tem alfândega, não tem nada, irmão, não tem entrevista. Deus quer e ponto final. Então a Marcela foi, tirou o visto com a Malu, tudo bonitinho, a gente foi para os Estados Unidos, nós 3. Irmão, chego lá como que é o nome lá? Imigração. Chego na imigração. Cara: hi sir, hi.
cara falou, você vai aonde? Orlando. Orlando. Oh, yeah. Quantos dias? 10 dias. 10 dias. Oh, yeah. O que você faz? I am a pastor. Whoa. It's okay. Aí ele apontou para Marcela. E ela? Falei, woman pastor. Oh. Ele apontou para Malu. E ela? Little pastor. Ele, oh, welcome to Orlando. You're all right, man. God bless you, man. Diga para o seu irmão, né? Não precisa de malandragem, não, irmão. Diga para ele, né? Não precisa de malandragem, não. Não precisa de Jesus mesmo. Não precisa de Cristo para tirar a nossa linguagem carnal e dar uma linguagem espiritual para nós. Não precisa de Cristo para dar um coração, arrancar esse coração de pedra e dar um coração de carne. Não precisa de Cristo, irmão, para tirar esse olho que fica olhando e julgando todo mundo e dar um olhar para nós, que a hora que a gente olhar para um perdido, a gente chora. A hora que a gente olhar para a igreja que está se perdendo, a gente chora. A gente olhar para o irmão que não está bem, a gente chora. A gente precisa do Espírito Santo de Deus, irmão, é só isso. Aí, pastor, mas você não está ligado, pastor. Tudo posso naquele que me fortalece, né, tio? Está ligado, né, pastor? Aqui é malandragem, né? É, assinado diabetes. Filipenses 4:12. Irmão, para você que não sabe o que está acontecendo na sua vida, as coisas parecem que dá errado. Tem hora que você tem muito, no outro dia seu bolso parece estar vazio. Irmão, essa palavra é para mim e para você. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, uma amiga da Vitória contou isso para mim hoje no almoço. Uma amiga dela começou a olhar há um bom tempo o Instagram da Poema. E ela falou assim, nossa cara, essa igreja, todas as fotos que só o pessoal está sorrindo, está com a mão erguida, chorando. Eu acho que o pessoal da mídia chega no povo e fala para o povo, você pode dar um sorriso porque a gente vai tirar uma foto bem agora? E ela veio aqui no culto esses dias e ela falou, cara, verdadeiramente a igreja de vocês é um povo muito feliz. Ô gente, a gente está aprendendo a andar no Senhor, tendo muito ou tendo pouco, mas a nossa herança é Ele. Nós estamos amadurecendo na fé, queridos. Nós não estamos engatinhando como igreja, mas nós já estamos caminhando para o alvo, como homens e mulheres maduros na fé. Ai pastor, mas eu comprei um carro, não aguentei pagar, o banco tomou. E glória a Deus, né pastor? Não, glória a Deus não, irmão, você que fez loucura mesmo. Só Deus pode me julgar, né pastor? É, vai tudo para o SPC. Só Deus pode me julgar, pastor. É. Então diga para o seu irmão com muito carinho, nós precisamos ter uma boa reputação diante da congregação. Querido, Gálatas capítulo 6 aqui fala de um treinamento, de um ajuste para nós aqui. Abra comigo em Gálatas capítulo 6. Não sei se os meninos estão pondo aqui. Gálatas 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Querido, aqui tem uma crise violenta nesses dias. Porque os caras geralmente, eles querem fazer muito para as pessoas de fora, muitas vezes. Então aqui é um ajuste, um pente fino para nosso time, para nossa família espiritual. Se você, a Bíblia está falando o seguinte, se você quer dar comida para os caras lá de fora, primeiro olha no nosso meio se alguém está passando necessidade. Ah, eu quero dar blusa de frio para as pessoas que estão lá fora. Primeiro a família da fé. Então existe uma ordem aqui. Primeiro você é resolvido com Deus. Semana passada a gente fez isso. A segundo, nós somos resolvidos entre nós. E o terceiro é com o povo de fora. Ah, Xandão, eu amo o povo de fora. Eu amo a Deus, mas eu tenho problema com os irmãos da igreja. A regra está quebrada. Primeiro o Senhor, segundo o povo, terceiros de fora. Se eu e você estivermos conectados com o Senhor, conectados entre nós, os de fora podem entrar que não vai ter mais facção, irmão. Vai ser uma igreja verdadeira, cheia de fruto de poder de Deus. E uma das maneiras da gente ser reconhecido não é pelo poder que a gente carrega, é pelo amor que a gente transborda. Porque poder até o diabo tem, irmão, mas o amor é só quem tem o caráter de Cristo. Um poder você pode revelar o coração de alguém, mas o amor revela o caráter do Senhor.
É assim que funciona. Então olha só, 1 João 3,16, ele traz lucidez para isso que eu falei. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Ô gente, em nome de Jesus, quando você souber de alguém que está passando necessidade, não dá tapinha nas costas e fala, Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmão, mas você faz a sua parte também, arranca o dinheiro do bolso e ajuda ali. Querido, eu louvo a Deus pela generosidade dessa igreja. Pela generosidade e o transbordo do povo dessa igreja. Nós estamos entendendo a mensagem. Nós estamos entendendo a mensagem. Sabe, tempos atrás eu arrumei uma baratinha. Esse Fordinho cá parece uma baratinha mesmo, sabe, sem asa. Reformei o carrinho, cara. Gastei uma grana no carrinho. Aí chegou uns irmãos de um 2 ou mais, falou, Xandão, a gente queria comprar uma baratinha sua aí. Eu falei, mano, mas não tá à venda não, cara. Quero vender não. Agora que eu consegui arrumar, por que vocês não quiseram a hora que eu dava o trabalho? Agora tá bom, não quero vender mais não, pô. Aí os caras, não, Xandão, a gente vai semear com um casal da igreja. Eu falei, quem é o casal, mano? É o fulano e a fulana. Eu falei, cara, então me dá só metade desse dinheiro, que eu preciso para fazer uma outra coisa. E a parte que eu investi tudo, cara, eu deixo na bênção porque eu quero abençoar. Arrumei um outro golzinho, irmão. Golzinho fuleiro, fundi o motor. Arrumei, deixei bonitinho. Pneuzinho novo. Conheci o Vitinho e a Edivana aqui da igreja. Um dia eu olhei para eles diferente, falei, nossa amor, queria dar o carro para ele. Dei o carro para ele, tá lá com o golzinho. Vitinho agora subiu para a cabeça. Esses dias a mãe dele falou assim para mim, você acredita que ele falou para eu dar R$50 para colocar gasolina para ele? Eu falei, pega o carro de volta, Edivane. Tá lá com o golzinho. Aí fui, arrumei um Onix. Tô lá de Onix. Arrumei o Onix, deixei bonitinho, redondinho. Aí um dia eu olhei pro Samuel e pra Vitória aqui da igreja, pastores nossos aqui hoje. Falei pra Marcelo, nós queria ajudar o Samuel com a Vitória, cara. O que você quer fazer? Eu falei, não sei, vou fazer um negócio do carro com ele. Dei meu carro pra ele, falei, paga o jeito que você quiser. Aí, a hora que você vender o seu, você dá o dinheiro. Se não der também, eu bato em você, mato você e pego o carro de volta, mas tá tudo certo. Ô querida, minha casa tem vivido assim, a nossa igreja vive assim. E a matemática do povo de Deus, a matemática de Deus é diferente do povo. O povo dá e acha que vai fazer falta, mas a matemática é: a multiplicação traz abundância. Tudo aquilo que você multiplica traz abundância da parte do Senhor com você. Tinha um evento rolando, irmão, 12 discípulos e uma multidão de 5.000 homens, tirando crianças e mulheres. O diácono gritou assim, Amanda, os discípulos da Amanda, esse mês está difícil. Será que nós vamos ter dinheiro para pagar aluguel? Será que nós vamos ter dinheiro para investir nisso? Será que nós vamos ter dinheiro para fazer a conferência? Será que vai ter dinheiro para comprar isso aqui para as criancinhas? Os caras começam a falar para Jesus, Jesus, mas o caixa está escasso, Jesus. Não dá, o que tem aqui não dá para alimentar todo mundo. Mas bastou um, irmão, um maluco no meio daquela multidão. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, partiu, deu para Jesus e houve multiplicação. A matemática de Jesus é diferente da nossa, querido. Quanto mais nós damos e entregamos, mais o Senhor faz e multiplica. Não haverá falta para o povo de Deus. Não mendigaremos o pão, não passaremos por necessidade, pois nós temos crido numa palavra verdadeira que transforma, restaura, empodera e nos faz viver coisas maravilhosas que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu e não desceu para o coração do homem. É aquilo que o Senhor tem para aquele que todo nele espera. Aleluia. Ô gente, você tem que falar aleluia. Não, diga aleluia. Diga agora, meu Deus, que mensagem. Pastor sangue bom, mano. Fala por irmão, pastor sangue bom, meu. Mesmo que você não goste, fala na carne mesmo, depois termina no espírito. Mas aqui, querido, fala da crise dos evangelistas. Todo evangelista pensa lá fora e não pensa aqui dentro. Ah, pastor, mas Filipe na Bíblia era o maior evangelista de todos os tempos. Mas primeiro era pai de família, tinha 4 filhas que profetizavam e era obreiro da igreja local. Primeiro aqui dentro, depois lá fora. Querido, muitos ministérios que nasceram fora do contexto de dentro da igreja, do jeito que começaram rápido, terminaram mais rápido ainda.
Porque todo ministério, irmão, todo envio precisa vir de uma família espiritual. Se não há envio de dentro da família, irmão, é você sair falando que você vai reinar sem ninguém ter empoderado você. Que geração é essa? A geração mais ansiosa da terra, geração de Adonias. O rei está para morrer, o filho de Davi sai falando, eu sou rei a partir de agora. Então cuidado, irmão, com a autopromoção, cuidado com o alto envio. Cuidado. E Mateus 18, verso 20, aqui fala da igreja poderosa. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Primeiro, a igreja do Senhor é fundamento e coluna da verdade. Aqui fala de uma igreja poderosa entre nós. 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. E Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ai, que bênção. Esse texto não é bonito, gente? Não é bonitinho? Você fala, ai, que bênção. Olha que salmo maravilhoso. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Só que não. É treta. Cara, aqui Davi está recitando isso aí para uma galera. Pega essa chave, irmão. Eu acho que Deus está falando com a gente aqui sobre a Poema Curitiba nesse texto. Aqui Davi está falando para um povo que estava em constante transição, constante crescimento. O povo estava chegando, o 2 ou mais estava crescendo, os ministérios crescendo, crianças nascendo aqui. Então perdemos até a conta já. A Poema literalmente é um útero profético que tem de mãe grávida aqui, gente, pelo amor de Deus. Gente, o povo crescendo, o povo avançando, transicionando. Então Davi vem com uma chave. Galera, vamos amar um outro aqui, senão vai virar facção. Lembra aquele louvor lá? Uma família em qualquer falsidade. Não é bonita? Mas a nosso hino aqui é diferente. O nosso hino é da grande família, lá da Globo, lembra? Essa família é muito linda. E também... Catuca, irmão, catuca mal do pastor. Quer ir embora daqui, quer morrer, quer viver, catuca pai, catuca... Os Agostinho Carrara estavam tudo aqui ontem. Você tem que ver as roupinhas deles. Catuca, irmão, e fala mal, e vem, eu quero viver, eu quero morrer, eu quero separar, eu quero voltar, eu quero congregar, eu quero ir embora. É uma treta da irmandade, irmão. Não tem limite, os irmãos. Então, se a igreja, ela não está unida no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, nós temos o espírito de divisão. Nós temos o espírito de divisão entre nós. A Bíblia fala de 2 igrejas poderosas. Sim, poderosas. Atos capítulo 2. O povo se reunia, tinha unidade, tinha comida na mesa, tinha comunhão, era um povo feliz. E a Bíblia diz que Deus fazia com que um por dia, Deus colocava um por dia naquele lugar, os quais iam sendo salvos. Só que a igreja de Corinto, Paulo tinha que ajustar. E se você percebeu o Novo Testamento, quase todas as cartas de Paulo são cartas para as igrejas, para ajuste, alinhamento, exortação, amor. Então a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja maravilhosa. Tinha LED, tinha telão. Talvez era bonito como essa. E eu não estou falando contra telão, contra nada disso. A gente ama essas coisas. Tinha tudo, era uma igreja completa, mas os bastidores eram caídos. Então Paulo tinha que ajustar a casa. Agora Atos capítulo 2, irmão, Deus fazia tudo. Porque princípio de mesa, unidade, comunhão, pão e vinho, restauração, irmão, é princípio de Deus. O homem cai da comunhão do Senhor. Agora em Êxodo, a primeira menção de mesa está em Êxodo. Deus prepara uma mesa para 12 sacerdotes sentarem. 12 sacerdotes apontando para as 12 nações. Mas no Novo Testamento agora diz que tem uma mesa da ceia, onde todos que estão aqui podem se assentar nessa mesa e ceiar com o Senhor. João capítulo 6 vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Se você não come na minha carne e não bebe no meu sangue, você não tem parte comigo. Em Apocalipse encerra essa mesa não numa conferência, não num culto, mas nas bodas do Cordeiro com a sua noiva. Aonde tem princípio de Deus sendo levantado e estabelecido, é Deus que faz. Mas aonde o homem tem criado coisa, irmão, ele tem que resolver. É um princípio muito poderoso. Então cuidado mais uma vez com as grandes estruturas, cara. Pode ser fake. Fake dói. Pegou? Jesus chega diante de uma videira, figueira. Os bereanos me lembram aí depois. É um dos dois. Figueira brava. A Bíblia diz que era figueira brava. Devia se chamar Marcela Figueira. Jesus chega lá. Nossa, mas tem muito fruto. Tem uma placa escrita aqui: você está feliz? Tem uma balinha da hora aqui, tem um LED, tem uma banda ungida. Mas deixa eu ver se tem fruto. Não tem fruto.
Querido, em nome de Jesus, as pessoas precisam ser marcadas, não por aquilo que está escrito ali fora, mas elas precisam ver com seus próprios olhos e sentir o que existe aqui dentro. Não somos uma igreja fake, irmão. Nós somos uma igreja que tem gerado frutos para a nação, para essa cidade, para a minha casa e para a sua família também, irmão. Então cuidado com as grandes estruturas, irmão. Pode ser monstro nascendo. Então eu prefiro uma igreja, cara, com 20 pessoas, com 3 pessoas quando começou essa poema aqui, mais cheio do poder de Deus do que uma com 20 mil vazia de Cristo, cara. Aleluia. Hebreus 10, 25. Pastor, é por isso que essas confusões que você está me falando, eu não quero congregar na igreja. Pastor, eu sou ovelha do pastor YouTube, eu congrego no YouTube com o David Leonardo. Ele é meu pastor. Ai, que fofo, seu lindo. Você é um lindo, meu fofo. Esse dia um amigo meu falou, eu estou congregando com o pastor tal lá do Rio de Janeiro. Eu falei, mas ele conhece você? Não. Você dizima lá? Não. Você já foi lá? Não. Então você não é nada, irmão. Vai lá congregar com o pastor um mês para ver se você vai gostar dele. Xandão é maravilhoso, mas confrontou já pega mal. Os líderes dessa casa são maravilhosos, mas confrontou no 2 ou mais, pega mal, desvia. Quer ir embora da igreja. É, irmão, é difícil. Não, pastor, eu sou do YouTube, eu não preciso estar no culto. Então beleza, quando Jesus voltar, você fica no culto sozinho. E vamos para o Senhor, cultuar com Ele lá. Diga para o seu irmão com muito carinho, irmão, se você ficar para trás, né, vão levar você pelos cabelos, mas você vai subir. Tem os irmãos que não tem muito cabelo, mas Deus vai criar o sobrenatural. Viu, Rafa? Fica tranquilo. Vai pela barba. Carinho da barbinha do papai. Tá feliz ainda, irmão? Aleluia. Agora olha isso, Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem se aproximar o dia. Ô gente, essa igreja de YouTube não existe, irmão. Eu entendo que às vezes por uma necessidade, algum problema, eu entendo. A pessoa fica em casa, desfrutando da família, eu entendo, não estou sendo radical e religioso nesse ponto. Mas querido, se tem um dia para uma maneira da gente ser treinado numa... Cara, você não é treinado numa grande faculdade. Você não é treinado só numa grande empresa, irmão. Você é treinado poderosamente dentro da igreja. Se tem 2 locais para você ser afiado e treinado, é dentro do casamento e dentro da igreja. Não tem outro lugar na terra. Então olha só, essa palavra usada aqui para encorajar, para se reunir, encorajar uns aos outros, significa chamar para o lado, instruir, cuidar, exortar, confrontar, encorajar, confortar. Ele está dizendo aqui, não deixe de andar com as pessoas. Uma instrução para nós poemeiros: quem anda sozinho é medroso, quem anda com os idênticos é inseguro, e é tribo, pode virar até tribulação dentro da igreja. E quem anda com todo mundo, irmão, é reino de Deus. Olha essa frase que legal, não é minha, eu queria que fosse minha. Porca e parafuso se completam. São diferentes e se completam. Parafuso que não precisa da porca se chama parafuso soberbo. Olha que rema, é uma revelação isso aqui, é um provérbio. Parafuso que não precisa da porca se chama parafuso soberbo. Irmão, sabe por que muitas vezes eu e você não queremos andar com o povo? Primeiro, porque somos orgulhosos e soberbos. E segundo, conhecemos a identidade do povo e a gente não consegue honrar por conhecer a carnalidade delas. A Bíblia diz para a gente andar com o povo sem julgar conforme a carne. Porque se a gente for procurar defeito em todo mundo aqui, a gente vai achar, irmão. E se a gente achar, a gente não consegue honrar. Não honrar o Jesus, irmão, porque por conhecer a identidade, mas não que ele era o Cristo. Agora, sabe o que significa honra no original da palavra? Significa honrar alguém mesmo sabendo dos defeitos dela. É você saber do defeito de alguém e continuar honrando, cara. Você tem filho, você que tem filho, você sabe dos defeitos do seu filho, você deixa de honrar ele? Não. Seu filho peca, faz maldade para você, faz feiura, responde. À noite você chama uma pizza para comer com seu marido, você fala para o seu filho, você não senta na mesa, você fica no quarto trancado enquanto a gente come essa pizza. Alguém faz isso aqui? Ninguém faz, irmão. Então por que nós vamos tirar os filhos da mesa que Jesus está trazendo de volta para nós? Vamos lá, alguém, cara. Tem lugar para todo mundo, meu filho.
Tem lugar para você, tem lugar para o seu pai, para todo mundo que quisesse chegar. A mesa de Jesus não é de acepção de pessoas. Cabe todo mundo, cabe mais um, irmão. Aleluia. Eclesiastes 4, verso 9. Aqui tem uma expressão lá em Taubaté chamada que amigo não separa briga, chega de voadora. É esse texto aqui, eu achei na Bíblia esse texto. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem que o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Ô gente, esse papinho, ai pastor, eu sou profeta lá em casa, eu sou ungido lá em casa, eu não preciso congregar, eu estou na minha igreja, YouTube Church, e ninguém me conhece, ninguém sabe do meus BO, ninguém sabe da minha vida. Ô gente, isso aí não existe. Isso é papinho de aranha, como dizem em Taubaté. Eu tenho aliança, eu oro em casa, eu jejuo em casa, eu tenho aliança só com Deus. Irmão, Moisés também tinha aliança só com Deus. Deus disse, Moisés é meu parceiro, meu amigo, falo tete a tete com ele. Só que para quebrar essa religiosidade, para a gente não ficar soberbo, Deus faz o quê? Levanta o sogro. Não era nem crente. Jesus, no seu momento de aflição, chamou 3 amigos para orar com ele. Ruth e Noemi precisavam uma da outra. Ananias foi usado na vida de Paulo. Irmão, Falcão da banda O Rapa, ele canta uma música chamada Você Precisa de Alguém para Te Levantar. Enquanto a igreja profética se cala, Deus está levantando pessoas do mundo para cantar aquilo que a gente deveria estar vivendo na prática. Não fomos chamados para ser uma igreja patética, irmão. Somos chamados para ser uma igreja profética, dos frutos que apontam para a glória de Deus. Aleluia. Então o propósito da unidade dessa noite é Atos 1:14, irmãos unidos orando e intercedendo. Não é fofocando, tá, irmão? Os irmãos que gostam de fofocar, fofoca de Jesus. Você vai ganhar gente para ele ainda. Atos 2, empoderamento, sendo cheios. E Atos 2:46, do 2 ou mais, louvando ao Senhor, estando em unidade, partindo o pão. Eu quero chamar a banda para me ajudar. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha que bonito, esse texto é bonito, gente. Hebreus 12, 14. Poeminhas, meus filhinhos lindos, maravilhosos, meus lindos, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ô gente, a igreja é contexto caos. Ela é contexto espiritual, mas é caos. Então Deus não fez uma aliança, irmão, com a igreja, fez aliança com a graça dele mesmo com a igreja. Porque é contexto treta, mano. É muita treta. Agora o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que no relacionamento que nós somos santificados. Como assim, Xandão? Estou com vontade de pecar, pastor. Então anda com os irmãos que não estão pecando, que você não vai querer mais pecar. Pastor, eu estou a fim de desviar. Irmão, anda com quem nunca desviou, que você nunca vai ter vontade de desviar. Somos santificados no meio da unidade. Tiago 5,16, confesse o coração, confesse seus pecados uns aos outros e orem pelos outros. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Irmão, não é a reza que é brava, é a oração que é poderosa e eficaz. Então no meio do justo nós somos santificados. Quantas mesas você chegou no meio da galera, irmão? Você começou a abrir o coração, você saiu de lá queimando. É ou não é? Quantas vezes você chegou desanimado na igreja, você saiu daqui com um fio de esperança, depois que você escutou um irmão que está passando por muita coisa e ainda permanece no Senhor. Então no meio da sangue do povo a gente é santificado, cara. Gente, a gente tem um casal aqui da igreja, o Jean e a Cibele, maravilhosos. Estão congregando com a gente há um tempo. Um dia eles chegaram aqui na Poema aqui e falaram assim: ô Du, a Poema está faltando um negócio aqui. Ô Du, o quê? Um ministério aqui chamado Welcome. Vocês sabem o que é Welcome? Boas-vindas. Vou traduzir para você. Eu estou embaçado no inglês. Eu fico lá treinando no Duolingo. É animal, é de graça aquele aplicativo, é animal. O Jean falou assim: cara, tá faltando um ministério Welcome aqui para receber as pessoas. A gente acha que a Poema tem uma necessidade de ter um ministério como esse, de abordar as pessoas. Aí o Du veio e falou para mim, eu falei: Du, então vai lá, já ordena eles apóstolos do Welcome. Se Deus mostrou para eles o que falta, eles são os líderes, os responsáveis são eles. Deus mostrou para mim, não mostrou para você, mostrou para eles, são eles que lideram.
Jean e Sibeli, chega aí, vocês estão ordenados ao apostolado agora do Welcome. Bum, receba. Conectamos eles com Taubaté, tiveram um treinamento, estão aqui hoje, gente. Já passou na mão deles aqui mais de 100 pessoas dentro dessa igreja, que eles abordaram, abraçaram, pegaram o telefone e as pessoas estão congregando com a gente num lugar. Vamos lá, alguém. É trazendo um certo tipo de santificação para o nosso meio, cara. Está faltando alguma coisa, vou trazer alguém que resolve. É Deus levantando pessoas para nos ajudar. Ah, pastor, eu acho que a Poema falta amor. Irmão, se você ama demais, ajuda nós a amar. Eu acho que está faltando discipulado na Poema. Se você discipula, todo mundo ajuda nós a discipular. É simples a matemática. Então diga para você mesmo: eu preciso me tornar a igreja que eu sonho. Aleluia. Ai, pastor, eu entrei aqui na Poema, ninguém falou comigo. Fala você. Pastor, eu entrei aqui, ninguém me deu oi. Dá oi você. A gente tem essa mania, gente, de um monte de ferido. Ah, eu entrei na igreja e ninguém falou comigo, eu fui embora da mesma maneira. Fala você. Aborda você. Entra no grupo você. Chega nos caras ali e fala: irmão, quero jogar bola aqui com os caras, quero fazer parte de um 2 a mais. Com quem que eu falo? Com quem que eu resolvo? Ô, gente, desculpa que eu vou falar aqui, mas a gente tem ousadia para pecar, para fazer um monte de zoeira. Mas a gente não tem ousadia para chegar no irmão e falar: me inclui nesse rolê que eu quero estar junto. Vamos lá, igreja. Não temos desculpa para mais nada. E eu quero encerrar. Romanos 13, 8. Não, depois tem mais um verso ainda, viu, banda? Relaxa aí. Romanos 13, 8. Se tem alguma coisa que a gente deve aqui, irmão, é isso aqui, ó. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Então que nesses dias aos santos aumente o nosso amor. Querido, tem dia que eu brigo com a Marcela. Aliás, eu nunca brigo, ela briga sempre sozinha lá em casa. Ela briga com o meu ombro, ela briga com a minha mão, ela briga com as minhas costas, ela briga sozinha. Aí depois que ela briga, ela fala assim: tá vendo? Você não fala nada. Daí dessa treta aí, quem sai de louca sou eu. Eu faço igual Jesus. Você quem diz. Você quem diz. Sabedoria, tecnologia. Tem hora, irmão, você briga com a mulher dentro de casa, parece que o amor vai embora. Eu não é? Lógico que é. Ai, pastor, não me... para, irmão, para. Eu também tenho essas confusões dentro de casa, fique tranquilo. Parece que o amor vai embora, mas o que sobra lá, Betão? Aliança. E uma coisa que está escasso no meio do povo de Deus hoje, irmão, são as alianças. Preserve a aliança e nós iremos ainda muito longe. Preserve as alianças e nós teremos respaldo, teremos provisão, cuidado, teremos direcionamento, teremos pão e vinho. As alianças estão escassas, estão quebrando aliança por qualquer coisa. Mas nessa noite nós estamos aqui fortalecendo a nossa aliança em Cristo Jesus. Então da onde saiu essa igreja maravilhosa e maluca que eu estou falando aqui? João 19, 33 e o 34. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Querido, nós lemos que a igreja de Deus é fundamento e coluna da verdade. Nós falamos da igreja poderosa, 2 ou mais. E da onde surgiu a igreja? Está aqui nesse texto de João 19, 33. O primeiro Adão, o homem caído, teve um sono profundo e Deus tirou a mulher. O segundo Adão, a saber, Cristo, morre, é ferido para da sua costela sair quem? A igreja. Primeiro Adão sai a mulher, segundo Adão sai a igreja. Sai sangue e água. Sangue, trazendo unidade. Essa unidade não foi no culto, essa unidade não foi numa conferência, não foi no GC, não foi no 2 ou mais, não foi numa célula. Essa unidade foi feita na cruz. O sangue foi jogado para todo mundo, irmão. Todo mundo pode e recebeu desse lugar. Então de um sai a mulher e de outro sai a igreja. E o que Deus deseja de nós essa noite, Êxodo 19, eu encerro com esse texto. Ah, meu Deus, que texto maravilhoso isso aqui, gente. É o que Deus espera de mim e de você, como igreja, como irmãos em Cristo, como família espiritual, família Carral. Êxodo 19, 5 a 8. Agora, se vocês obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão para mim o meu tesouro pessoal dentre de todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Lembra que Pedro falou que nem povo a gente era, mas por meio de Cristo nos tornamos nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos poemeiros. Que Deus está dizendo aqui, Ele está falando o seguinte: eu não quero um sacerdote, eu não quero um pastor, eu não quero um líder, eu não quero um ministro, eu quero uma nação inteira de sacerdotes. Porque se os sacerdotes forem santos, a nação será santa. Se o sacerdócio desse povo for santo, a nação será santa. Jesus não chamou a gente para ir nas redes sociais, irmão, vomitar nosso coração contra políticos, contra bandidos, contra criminosos, contra PT, contra Lula, contra esquerda, direita, contra Bolsonaro. Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou a gente como sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqueles que vão dobrar o seu joelho, se colocar diante da brecha em favor do povo e clamar pela nação, para que se cumpra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não vai levantar uma placa nesses dias de um homem, Deus não vai levantar uma banda, um ministério relevante, Deus não vai levantar uma única igreja relevante. Deus está levantando uma nação de sacerdotes, homens e mulheres santos, cheios de autoridade de Deus, que vão interceder, que vão se colocar na brecha. Sacerdotes, homens e mulheres que ministram o coração de Deus. Mas se nós não formos santos, a nação vai perecer. E a culpa não é dos políticos, a culpa é da igreja, que não se ajoelha, não se dobra, não se quebranta e não intercede. Mas Jesus está chamando você para se tornar um povo posicionado diante do seu altar, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, ouve a minha oração. Filho de Davi, estou levantando um clamor, estou levantando um altar na minha casa, na minha igreja, na minha cela. Filho de Davi, venha sobre nós com poder e autoridade, porque nós estamos reunidos como homens e mulheres imperfeitos, e se há imperfeição no nosso meio, a sua glória é poderosa para nos tocar, nos transformar, nos restaurar, nos curar e nos enviar para sermos bênção para as nações, em nome de Jesus.